Olá, aqui é Brenda Pereira, do Café Literário. Estou fazendo a leitura do livro O Grito de Eva, A Violência Doméstica em Lares Cristãos, da autora Marília Camargo César. Hoje nós vamos conhecer a história de Marina, no capítulo 4. Esse é o áudio de número 6. Capítulo 4. Marina, 52 anos, bancária, casada, uma filha. E eu, que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Nenhum de nós. A beleza foi uma espécie de maldição em minha juventude. Se um médico hoje me perguntasse: você quer um tratamento para ser uma mulher linda ou bem resolvida? Eu responderia na hora: quero um comprimido que faça de mim uma pessoa bem resolvida. Eu me converti aos 14 anos e desde então nunca deixei de ir à igreja. Não sou dessas pessoas que se decepcionam e não querem mais saber. Eu não. Eu preciso da igreja para alimentar a minha fé. A igreja que frequento hoje é bem diferente daquela da minha adolescência. Os pastores te ensinam a pensar. Fui uma jovem muito atraente e os rapazes da igreja viviam atrás de mim. Eu despertava olhares, eles se aproximavam, queriam conversar. Apesar de tudo, eu era cheia de complexos. Até hoje, não gosto de sair em fotografia, só se for com um monte de gente. E eu lá no meio, escondida. Na comunidade em que me converti, nós aprendemos que mulheres muito sedutoras muitas vezes têm um demônio de sensualidade. Eles usam o exemplo da rainha Jezabel, mulher do rei Acabe, que era sensual e dominadora. Mulheres de Deus são discretas, não chamam a atenção. Eu sempre chamei a atenção. As moças da igreja conversavam sobre histórias e demônios, e eu logo percebia que era uma indireta. Aos poucos, fiquei assustada. Eu era nova, sem malícia como uma pomba. A culpa foi entrando na minha mente, crescendo feito um tumor. Comecei a esconder meu corpo, a construir um muro ao redor de mim e me fechar atrás dele. Mudei o modo de me vestir, passei a usar saias compridas e rodadas, blusas largas. Lembro-me de um chefe que tive numa loja de sapatos. Eu tinha uns 15, 16 anos. Um dia, ele me pegou pela mão, me levou até o espelho e apontou. Marina, olha essas roupas. Não tem nada a ver com você. Você é uma jovem bonita, mas se veste com uma velha. A expectativa das moças que frequentavam a igreja era de conhecer um cara legal, um servo de Deus para se casar, serem boas donas de casa e cuidar dos filhos. Creio que esse era o nosso grande sonho, a vida que nos cabia. Passar minha adolescência e juventude inteira num ambiente de desconfiança quanto ao meu caráter e intenções teve reflexos na pessoa que me tornei. Sou insegura, sempre me achando inadequada. Hoje eu lido melhor com tudo isso. Hoje enxergo o peso nefasto da religião. Veja bem, eu digo religião, que é diferente de Jesus. Jesus não é assim. Quando Daniel chegou à igreja, logo nos sentimos atraídos um pelo outro. Ele era 10 anos mais velho que eu, tinha 28 anos e eu 18. Era bonito, uns olhos verdes, grandes. Não demorou para se aproximar. Ficamos amigos e em seguida começamos a namorar. Dali até nos casarmos levou apenas 9 meses. No começo do nosso relacionamento, ele era carinhoso, atencioso, começou a agir diferente à medida que a data do casamento se aproximava. Tornou-se agressivo, ríspido. Eu estranhei, mas não era nada que me fosse incomum. Cresci vendo minha mãe ser maltratada e agredida fisicamente pelo meu pai. Ele batia em mim e nos meus irmãos. Eu já estava acostumada. Os irmãos da igreja diziam que Daniel se convertera e fora liberto da homossexualidade. Ele, às vezes, comentava publicamente que Jesus tinha transformado a sua vida e que agora ele era um homem de Deus.
Na época, nem dei muita bola para essas histórias, já que logo ele começou a me paquerar e eu pensava, imagina ele, um homossexual. Eu era tão tola. Dizia, ele se converteu, Deus o libertou, é isso que importa. Certa vez nós brigamos e ele sumiu da igreja. Por 2 semanas ficou sem dar notícias. O pastor me chamou em seu gabinete e me contou que Daniel viera procurá-lo para se aconselhar. Ele está desviado. Foi a um bordel, esteve com várias mulheres, parecia meio perdido. Disse que o namoro com você era a causa de seus tormentos, que você o faz sofrer. Não o obedece, não o entende. Era responsabilidade minha o fato de Daniel estar afastado da comunhão com os irmãos. Eu precisava ser uma namorada mais amorosa e submissa. Meu Deus. Continuando. Ele falou que saiu da igreja por culpa sua. Senti minha garganta fechando. Muda, acreditei no que ele dizia. Preciso ajudá-lo, tirá-lo do mundão. Ele não tem mais ninguém. Era o que passava pela minha cabeça. Na mesma semana, eu me arrumei e fui até o seu trabalho para conversarmos. Voltamos a namorar em seguida. Daniel voltou para a igreja mais convicto e mais crente do que nunca. O que aprendia nos cultos sobre o papel do homem no casamento e na família reafirmava suas atitudes autoritárias e machistas. O homem é o cabeça da mulher. Ele é o chefe do lar. A mulher deve sempre submeter-se ao marido, honrá-lo, obedecê-lo. Ele tem a última palavra. Se a mulher não se sujeita, é considerada uma rebelde, e a rebeldia, para Deus, é como o pecado da bruxaria. Eles citavam 1 Samuel 15:23, que diz assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. De uma hora para outra, você pode ser vista como uma bruxa, simplesmente porque ousou questionar alguma coisa que o seu marido falou. Daniel controlava meus passos, das roupas que eu usava até as minhas amizades. Eu não podia fazer nada sem antes consultá-lo. Quando os jovens da igreja combinavam de sair ou havia algum encontro de louvor, eu não podia ir se ele não fosse. A igreja não proibia a mulher de usar calça jeans, mas até com isso ele implicava. Acho que marcava o meu corpo e ele não gostava. Prende o cabelo hoje, porque tem vigília. Solta o cabelo, porque fica melhor com essa saia. Eu não achava esses gestos abusivos, não. Achava normal. Para mim, era demonstração de ciúme, e quem tem ciúme é porque ama demais. Na verdade, eu nem sabia na época o que significava relacionamento abusivo. Nós nos casamos e fomos morar numa casinha bem perto da minha sogra. Foi quando eu percebi como eles eram grudados um no outro. Ele não saía da casa dela. É filho único e eles têm um vínculo muito forte. Ela o domina absolutamente. Quando nossa filhinha nasceu, uma tia dele veio nos visitar e me falou num canto da casa para ninguém ouvir. Não permita que sua sogra faça com sua filha o que fez com Daniel. Desde criança ela o controla. Não o deixava brincar na rua, sair com os amigos. Ela vai querer controlar a neta também. Era uma vida vigiada. Se precisasse ir ao mercado, tinha que telefonar para ele antes. Faltou alho. Vou na vendinha para comprar. Não estou brincando. Ele não gostava que eu visitasse parentes nem que convidasse as irmãs da igreja para ir lá em casa. Lembro-me de um vizinho que um dia me viu na janela e perguntou para outro vizinho: o que acontece com aquela moça que nunca sai de casa? Ela vive presa. O que será que estão fazendo com ela? Todas aquelas meninas da igreja viveram esse tipo de repressão. Os rapazes iam à frente, eles davam as cartas. Não me lembro de nenhuma que se rebelasse. Eu não tinha noção de que a vida poderia ser de outro jeito. Essa mesma pergunta que você me faz hoje, por que ficar nesse relacionamento? Eu mesma me fiz muitas vezes e ainda me faço. Na minha cabeça era tudo normal. Hoje, mais madura, entendo que Daniel já tinha uma predisposição a ser uma má pessoa.
e foi cair num ambiente que reafirmava o que ele tinha de pior: a ira, a brutalidade, que o ensinava a ser durão com as mulheres, senão elas sobem em cima. O resultado foi esse desastre. Às vezes, ao me recordar do seu jeito de me olhar quando me agredia e me torturava psicologicamente, me vem a letra da música Camila, Camila. Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos. Um dos piores momentos foi logo que nossa filhinha Alice nasceu. Após o parto, era como se toda a energia do meu corpo tivesse sido sugada. Eu não parava em pé. No hospital, em vez de contar para a médica o que se passava, fiquei quieta. Só queria voltar para casa. Mal tinha força para amamentar a bebê. Não tomava banho. Fiquei jogada na cama vários dias. Minha vizinha me ajudava. Dava banho na neném, trocava. Quando o Daniel estava em casa, ele cuidava dela, ou a levava para a casa da minha sogra e lá ficava. E eu ali, jogada na cama. Qualquer ser humano enxergaria que havia alguma coisa errada, que eu precisava de ajuda, de médico, mas ele me via naquele estado e dizia: "Por que você não sai da cama? Minhas primas, depois de terem neném, a essa altura já estavam arrumando a casa, cozinhando, lavando roupa, e você aí, preguiçosa." "Sinto uma fraqueza, uma vontade de chorar." Eu respondia: "É preguiça, sai dessa cama, você já está enorme. Já viu o tamanho dos seus peitos? Você parece uma vaca." Durante 10 dias ouvi desses desaforos. Eu deveria ter gritado, pedido socorro aos vizinhos, mas me sentia muito mal. No sábado, comecei a suar frio, sentia calor e tinha arrepios. Ele viu e foi chamar a mãe. Voltaram com um termômetro. Quando olhou para a temperatura, a expressão do rosto dela mudou. Melhor levá-la na farmácia. O farmacêutico mandou-nos direto para o hospital. Eu estava com mais de 40 graus de febre. No hospital, logo me puseram numa maca. O médico me examinou. Chamou outro médico que perguntou para o Daniel se eu sofrer algum incidente em casa, uma queda. Ele examinava meu corpo. Acho que procurava marcas de agressão. Desconfiou. "Sabe o que acontece, seu Daniel? Quando a mulher está em resguardo, ela fica muito sensível. Está se recuperando do parto. Ela precisa de descanso e muitos cuidados." O diagnóstico foi uma mastite. Meu peito estava todo inflamado. Minha mãe morava longe. Eu não tinha telefone em casa, nem ela. Quando veio me visitar, ela se assustou com a minha aparência meio esverdeada. Tomei muito antibiótico até recobrar o ânimo e poder cuidar da casa e da minha filha. Ele era o provedor, não deixava faltar nada, mas eu queria ter autonomia financeira e decidi fazer um curso de corte e costura para trabalhar em casa. Comprei uma máquina e comecei a produzir e vender roupinhas de criança, moletons, lingerie. Nos dias de ir para o Brás para comprar tecidos, ele pegava um papel e anotava: "Você vai sair daqui às 9, deve chegar lá umas 10, vai fazer suas compras por umas 2 horas, esperar o ônibus para voltar. Acho que até 2 horas da tarde você deve estar de volta. Às 2 eu quero você em casa." Eu obedecia. Cumpria a escala sem vacilar. Se o ônibus demorasse e eu percebesse que poderia me atrasar, começava a tremer. Na igreja, ninguém sabia de nada disso. Eu não me abria. Tinha medo de ele descobrir e descontar em mim. Aprendi ali que o casamento é um voto que você faz com Deus e com seu marido, e que ninguém pode desfazer. Quando me ocorria me separar dele, eu me lembrava desse princípio. Casamento é para sempre. Minha mãe me levou à igreja dela para eu me aconselhar com seu pastor. Nessas igrejas, o pastor é a referência maior, o alicerce. As pessoas têm uma dependência muito grande dele. Ele parecia compreensivo, me ouviu, se solidarizou. Mas ao final da conversa, disse: "Minha filha, o certo mesmo era você se separar dele. Mas eu não posso te recomendar isso, porque se o fizer, vou para o inferno. E você vai também." Sinceramente, eu não acreditava que iria para o inferno se me separasse. Mas de uma coisa eu tinha certeza: aquilo desagradaria a Deus, e isso não tinha coragem de fazer.
Lembro-me de uma noite em que Daniel quis levar a neném à casa da mãe dele. Eu lhe disse: a menina já mamou, está quietinha no berço, pronta para dormir. Não é hora de sair com ela. Para ele, essa resposta era uma insubmissão. E ele me olhava com aqueles olhos insanos. Veja como você fala comigo, entendeu? Foi do mesmo jeito. Quando voltou, parou na porta do banheiro. Eu escovar os dentes. Ele me ameaçou. Presta atenção. Eu vou matar você. Mas não vai ser de uma vez. Eu vou te matar de pouquinho em pouquinho, bem devagar. De onde saía tanta raiva? Quanto mais eu chorava, mais ele parecia sentir prazer. Minha dor o fortalecia. Construí tudo o que tenho na minha oficina com o meu trabalho. Sou criativa e gosto de inventar coisas. Pego tecidos e crio roupas, enfeites. Em casa, comecei costurando roupinhas para crianças. Aos poucos, as vendas foram aumentando. Meu trabalho me ajudou demais. Por um tempo, vendi muito para lojas de rua, depois para shoppings. A máquina de costura me salvou em muitos aspectos, até que Daniel a vendeu. Acho que eu estava indo bem demais e isso o incomodou. Uma amiga da igreja, com quem eu finalmente tive coragem de me abrir, me convenceu a ir me aconselhar com a esposa do pastor. Contei tudo para ela, que não suportava mais as agressões, que ele estava cada vez mais violento e eu não sabia como agir. Pedi ajuda. Ela me ouviu calada, sem demonstrar nenhuma empatia. Nenhuma oração ela fez. Quando terminei de falar, ela apenas me disse: "Tá bem, minha filha, vamos ver como encaminhar isso." Alguns dias mais tarde, eu voltava da igreja à noite, a pé, e uma irmã veio correndo atrás de mim. Ela parecia assustada e falou rapidamente: "Marina, a mulher do pastor contou para o seu marido tudo o que você disse para ela. E eles estão pensando num jeito de tirar a menina de você." Gente, eu fico passada com essas histórias. Desculpa até aqui pela interrupção da leitura, mas eu vou retomar. Repetindo, alguns dias mais tarde, eu voltava da igreja a pé, à noite, e uma irmã veio correndo atrás de mim. Ela parecia assustada e falou rapidamente: "Marina, a mulher do pastor contou para o seu marido tudo o que você disse para ela, e eles estão pensando num jeito de tirar a menina de você. Seu marido disse para eles que você está louca, endemoniada, que não tem condições de cuidar da neném, porque tem ataques nervosos. Do nada. Ele envenenou os dois. Vai embora, Marina, você está num ninho de cobras." Nunca me esqueço do que senti naquela noite. Eu estava a meio caminho de casa, sozinha, no escuro. Olhava para trás e ali ficava a igreja. Olhava para frente, a minha casa. E eu não pertencia a nenhum daqueles dois mundos. Não havia um porto seguro, nenhum esconderijo. Eu não tinha para onde correr. Respirei fundo e pedi ajuda para Deus. Orei intensamente. Espírito Santo, me ajude. Senhor, venha comigo, Senhor, me proteja. Começou então a pior fase da minha vida conjugal. Daniel estava enfurecido e contava com a retaguarda dos pastores. Todas as vezes em que busquei ajuda naquela igreja, fui tratada com menosprezo ou recebida com os preceitos de uma religião cruel, a letra morta. Ao perceber que minha situação se tornara insustentável, mudei de igreja. Pensei comigo: aqui será minha última tentativa. Marquei um horário com um novo pastor e despejei sobre ele toda a minha história. Lembro-me desse homem de Deus com muito carinho. Pela primeira vez, alguém me ouviu e fez a diferença. Ele foi uma bênção na minha vida. Quando terminei de falar, ele olhou bem dentro dos meus olhos e me falou palavras que eu nunca esquecerei. Marina, eu acredito no que você está me contando. Quero que você se levante e eu vou fazer uma oração por você. Vamos pedir a Deus e Ele lhe dará força para que você comece a reescrever sua história a partir de hoje. Senhor, ele orou, colocando a mão sobre minha cabeça. Eu sou falho. Não conheço bem esta jovem, mas o Senhor a conhece. O Senhor conhece o seu coração e todas as suas dificuldades. Senhor Deus,
Peço que quando ela sair daqui nesta noite, a vida dela comece a ser transformada. Ele fez essa oração numa quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, eu assinei o documento de separação de corpos. Creio que aconteceu um milagre. Meu relacionamento com meu marido já estava totalmente desgastado. Nós havíamos falado algumas vezes em nos separarmos, mas ele dava de ombros. Alguns dias depois daquela prece, entretanto, ele entrou em casa e disse que agendaram um horário para assinar o papel. Naquela mesma semana, outra novidade me deixou ainda mais animada. Uma empresa de segurança me chamou para uma entrevista e em seguida me contratou para uma posição na qual eu ganharia 3 vezes mais do que eu fazia com as roupas. Por algum tempo ainda morei próximo à casa dele, porque dependia do apoio para minha filha enquanto eu trabalhava. Mas logo que tive condição financeira, eu me mudei para um bairro diferente. Reconstruí minha vida aos poucos. Voltei a estudar, fiz supletivo, faculdade, MBA. Deus me deu o dom de renegociar, de vender. Entrei no banco, ali cresci profissionalmente. Comprei minha casa onde moro hoje e tenho outras 3 casinhas que eu alugo. Meu segundo casamento tem altos e baixos, mas meu marido é carinhoso e me apoia sempre que preciso. Não tem mais essa coisa de quem manda, quem lidera. Um cuida do outro. É assim que a gente vive e isso é muito bom. A igreja que frequentamos hoje me livrou de várias cegueiras. Me mostrou a diferença entre a religião morta e o caminho com Jesus, que é vida. Durante toda a minha jornada, uma frase da Bíblia me acompanhou. Nos momentos mais duros, eu ouvia Jesus falar ao meu coração: Marina, no mundo você terá aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não a deixarei órfã. Eu ainda o ouço soprar isso no meu ouvido de vez em quando. Se eu tivesse que aconselhar hoje uma moça com o meu histórico de abuso, eu diria apenas: separe-se. Eles não mudam. Eu acredito muito no poder de Deus, mas esses caras não mudam nunca. Separe-se e trabalhe, acorde cedo, vá às agências, peça para amigos te ajudarem, nem que seja uma vaga que ganhe pouco. Não faz mal, o importante é trabalhar. Guarde um pouco todo mês, com a ajuda de Deus e de amigos verdadeiros, erga a cabeça e siga adiante. Você consegue. Eu consegui. Veja como é linda a vista aqui na minha varanda. Eu sou a Brenda Pereira, do Café Literário, e essa foi a leitura do capítulo 4 do livro Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Aguardo você no próximo capítulo. Se você chegou aqui, é porque está gostando do conteúdo. Então não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima, um grande abraço.